Durante 3 décadas, ela dormiu ao lado de um homem que dizia amar. 30 anos de promessas sussurradas no escuro, de jantares em família, de fotografias sorridentes em porta-retratos que hoje parecem zombar de sua inocência. Ele era o marido perfeito, ou ao menos parecia ser. O que ninguém sabia, nem mesmo ela, é que por trás daquele sorriso gentil se escondia algo sombrio. Algo que nem mesmo os livros de ficção mais macabros ousariam descrever. Era um predador silencioso, frio, meticuloso. Um verdadeiro demônio, de carne e osso. E quando finalmente ela viu, já era tarde demais. Mas o que será que ela descobriu no fim dessa história? O que fez tudo desmoronar como um castelo de cartas mantido por décadas de manipulação? A resposta é tão absurda que até especialistas em comportamento criminoso ficaram em choque. Aquela mulher viveu uma vida inteira dentro de uma ilusão, construída milimetricamente por alguém que sabia exatamente como enganar, controlar e desaparecer com qualquer rastro de verdade. O tipo de caso que Ilana Kasoy descreve com precisão cirúrgica em suas análises psicológicas sobre mentes perigosas. A revelação veio como um sussurro dentro de uma tempestade. Não foi gritada, nem revelada em uma explosão dramática. Foi encontrada em pequenos detalhes, em mudanças de comportamento, em inconsistências nos álibis e nos olhares desviados. A mulher, antes cega pela rotina, passou a enxergar o monstro por trás da máscara. Um monstro que dormia ao seu lado, com quem dividia uma vida e até filhos. O impacto dessa descoberta foi tão profundo que ela precisou reconstruir toda a sua identidade, quem ela era, o que viveu e o que acreditava ser amor. Neste vídeo, você vai mergulhar em uma história real, chocante e perturbadora. Um relato baseado na essência dos estudos de Ilana Kasoy sobre o comportamento criminoso e o terror psicológico vivido dentro de casa, o lugar que deveria ser o mais seguro do mundo. Prepare-se para conhecer detalhes nunca antes revelados, entender os sinais que passaram despercebidos e descobrir como a mente de um manipulador opera com uma frieza assustadora. Mas, principalmente, prepare-se para encarar a pergunta mais inquietante de todas. E se fosse com você? Agora que a verdade começou a emergir, é impossível ignorar os alertas. Ela sobreviveu. Mas a que custo? A jornada que você está prestes a acompanhar vai te levar por caminhos escuros da alma humana, mostrando que, às vezes, o verdadeiro inferno não está nas histórias que contamos à noite para assustar, mas dentro de casa, escondido atrás de um beijo de boa noite. Desde os primeiros dias, ele sabia exatamente como se portar. Tinha um carisma natural que conquistava todos ao redor. Amigos, vizinhos, parentes. Era educado, prestativo, o tipo de homem que todos julgavam ser um bom partido. Para ela, parecia um presente dos céus. Ele a envolvia com palavras doces e gestos de cuidado, criando uma atmosfera de segurança e estabilidade. Mas por trás dessa fachada encantadora havia um cálculo frio, quase matemático. Cada gesto era meticulosamente ensaiado. Cada sorriso escondia uma intenção obscura. O marido ideal era, na verdade, uma armadilha emocional. Ilana Kasoy descreve com precisão esse tipo de comportamento. Ela os chama de predadores sociais. Pessoas que dominam a arte da camuflagem, que estudam o comportamento humano como um caçador estuda o movimento da presa. Eles não atacam logo de cara. Eles seduzem, criam vínculos profundos, usam o amor como instrumento de controle. E foi exatamente isso que ele fez. Construiu uma imagem tão sólida que, mesmo quando ela começou a duvidar de certos comportamentos, se culpava por estar vendo demais. Ele já havia plantado a dúvida nela. E isso foi só o começo. Os primeiros sinais foram sutis. Um tom mais ríspido em certas discussões. Pequenos acessos de ciúmes, disfarçados de preocupação. Uma mania de revisar os horários dela, os compromissos, de querer saber se estava tudo bem.
Ao longo do tempo, esses comportamentos foram se intensificando. Mas como ela poderia duvidar de alguém que, aos olhos de todos, era tão perfeito? O isolamento foi gradual. Os amigos começaram a se afastar. Ela própria começou a se desligar da família. Ele dizia que era melhor assim, que o mundo lá fora era cheio de más influências. E ela acreditava, porque ele fazia parecer que estava protegendo, quando na verdade estava dominando. Ilana Kazoy, em suas análises, alerta para esse tipo de manipulação silenciosa. O abusador psicológico raramente grita ou bate no início. Ele mina a autoestima da vítima, corrói sua percepção de realidade. E foi exatamente esse o cenário que se desenhou. Ela, que antes era uma mulher forte, independente, cheia de sonhos, foi se tornando cada vez mais dependente da aprovação dele. Sua identidade foi diluída na rotina tóxica daquele relacionamento. E quando ela pensava em reclamar, em buscar ajuda, se sentia culpada por duvidar do melhor marido do mundo. Afinal, quem acreditaria nela? Os episódios de agressividade emocional se tornaram mais frequentes, mas eram sempre seguidos por pedidos de desculpas, flores, jantares românticos. Ele sabia exatamente como manipular o ciclo. Era como se tivesse lido um manual. Ela se apegava a esses momentos bons, como se fossem provas de que ele ainda a amava. E isso a mantinha presa. A psicologia do abuso emocional é cruel, porque não é feita de golpes visíveis, mas de feridas internas que sangram em silêncio. E o mais assustador, mesmo quando ela pensava em sair, sentia que não conseguiria viver sem ele. Ele havia se tornado seu mundo, um mundo escuro, porém familiar. Certa vez, ela encontrou uma mensagem estranha no celular dele, algo que não fazia sentido, um nome desconhecido, uma conversa truncada. Quando perguntou, ele sorriu com calma e disse que era coisa de trabalho. E ela, mesmo com a intuição gritando, engoliu a explicação, porque a dúvida, naquele ponto, já não tinha mais força. Ela era mantida sob controle não apenas pela manipulação emocional, mas por uma construção psicológica profunda que ele havia alimentado por anos. Ela era prisioneira e nem sabia. E não pense que era uma mulher fraca. Muito pelo contrário. Era inteligente, sensível, observadora. Mas esse é justamente o ponto mais cruel do abuso psicológico descrito por Ilana Kazoy. Ele pode acontecer com qualquer pessoa. O manipulador não escolhe vítimas frágeis. Ele escolhe as fortes. Porque são elas que oferecem o desafio. São elas que, quando finalmente rompem o ciclo, são capazes de expor toda a verdade. Mas para isso, ela ainda precisaria enfrentar algo muito maior do que suspeitas. Precisaria encarar a si mesma e tudo o que ignorou por 3 décadas. Os anos passaram, os filhos cresceram e o controle dele continuava. Cada decisão da casa era dele. Cada opinião contrária era ignorada. Mas ainda assim, ele mantinha a pose do homem bom. Aquele que ajudava na igreja, que organizava eventos beneficentes, que tirava selfies com um sorriso largo. Era como se houvesse 2 mundos, o que todos viam e o que ela vivia. Um inferno disfarçado de rotina. E cada vez que ela tentava pedir ajuda, ouvia que estava exagerando, que tinha sorte de ter um marido tão bom. Essa distorção da realidade é um dos pilares mais perversos do comportamento psicopático. Foi em uma dessas ocasiões que ela começou a anotar pequenas contradições. Um comportamento estranho aqui, uma mentira descoberta ali. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começaram a formar um padrão. A verdade, sufocada por tanto tempo, começou a se mexer por dentro dela. E mesmo sem saber ao certo o que procurava, ela começou a investigar, sozinha, com medo, mas com uma coragem que vinha da dor acumulada de 30 anos de silêncio. Era o início do fim da farsa. E então veio o dia em que ela encontrou o que mudaria tudo. Um antigo caderno escondido no sótão, anotações dele.
Textos desconexos, quase doentios, confissões veladas e o que parecia ser o rascunho de um plano sombrio. A partir daquele momento, ela sabia que não podia mais ignorar. O homem com quem dormiu durante 3 décadas não era quem dizia ser. A máscara começava a cair. E o que estava por trás era muito mais assustador do que ela jamais poderia imaginar. Nos próximos minutos, você vai descobrir o conteúdo dessas anotações, os segredos que ele escondeu por tantos anos e o verdadeiro perfil psicológico por trás do marido perfeito. Tudo analisado sob a lente precisa e profunda de Ilana Kasoy. Continue assistindo, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você acredita sobre relacionamentos, confiança e o mal disfarçado de amor. Quando ela abriu aquele caderno, a atmosfera da casa mudou. O silêncio se tornou pesado, como se cada parede agora escutasse. As anotações eram cruas, confusas e perversamente calculadas. Frases como "ninguém jamais vai desconfiar" e "quanto mais cedo ela quebrar, melhor para mim", rasgavam o papel como facas. Não era apenas um diário, era uma confissão fragmentada da mente de um verdadeiro predador emocional. Um monstro que se fazia de santo à luz do dia, mas arquitetava planos sombrios à noite. A mulher que durante 30 anos confiou cegamente agora via o inimigo com clareza. E não havia mais como voltar atrás. Segundo Ilana Kasoy, criminosos psicopatas muitas vezes se satisfazem não apenas com o controle, mas com o poder de esconder o mal à vista de todos. O prazer deles está em jogar com a percepção das pessoas, em enganar até os mais atentos. Eles não cometem crimes por impulso. Eles planejam, testam, calculam, e aquele caderno era a prova viva disso. Ali estavam descritos, com detalhes perturbadores, os mecanismos que ele usava para isolar, manipular e neutralizar qualquer resistência dela. Ele anotava reações dela como um cientista em laboratório. Observava, testava limites e registrava os resultados. Ela era o experimento dele. Nos dias seguintes, ela passou a olhar para ele com novos olhos. Cada gesto agora parecia carregado de intenção. Quando ele perguntava como ela estava, já não parecia preocupação, parecia vigilância. Quando oferecia ajuda, soava como uma inspeção. O medo tomou conta, mas o medo também despertou nela algo que havia sido adormecido por anos: a vontade de reagir. Pela primeira vez, ela compreendeu a dimensão do que havia vivido. Não era apenas um casamento infeliz. Era um cativeiro emocional, planejado por alguém sem empatia. Alguém que Ilana Kasoy classificaria como um camaleão social com tendências psicopáticas. A partir dali, ela começou a montar seu próprio plano. Precisava sair daquela situação sem levantar suspeitas. Começou a registrar tudo: gravações discretas, cópias de documentos, conversas suspeitas. Usava a rotina contra ele, e quanto mais investigava, mais assustador tudo se tornava. Descobriu contas bancárias em nome de terceiros, imóveis comprados sem o conhecimento dela e mensagens cifradas trocadas com outros parceiros em esquemas nebulosos. A vida que ela achava conhecer não passava de uma encenação. Passa a ser gentil de novo. Elogia, promete mudanças, revive o papel de bom moço que te encantou no início. E isso te confunde. Você pensa: talvez eu tenha exagerado, talvez agora ele tenha entendido. Ele está tentando. Essa oscilação entre abuso e afeto é o que aprisiona emocionalmente. É como um vício. Seu cérebro passa a associar esses momentos de afeto com recompensa, e você continua buscando essa sensação, mesmo sabendo que logo virá outra fase de desvalorização. O mais perverso é que essa oscilação emocional se torna o novo normal. Você começa a esperar por períodos bons em meio ao caos, como se isso fosse o suficiente para justificar ficar.
E o narcisista, claro, se aproveita disso. Ele administra seu afeto como quem distribui migalhas a um faminto, na hora e na medida exata para manter o controle. Você se vê ansiando por um simples bom dia, por um toque, um gesto que valide sua existência. E é exatamente esse o perigo. Eles não parecem ameaçadores. Pelo contrário, são encantadores, generosos, até carismáticos. Só quem vive com eles, em silêncio, entende o verdadeiro terror. Essa mulher viveu isso. 3 décadas de terror psicológico camuflado em cuidado. Cada palavra dele era um golpe silencioso. Cada decisão tomada por ele era um ladrilho a mais na prisão onde ela habitava. Com o apoio da especialista, ela começou a montar uma linha do tempo. A cada nova peça que encaixava, o passado ganhava outra cor. Episódios que ela havia esquecido. Um acidente estranho, um amigo que se afastou do nada, um médico que a alertou e depois nunca mais apareceu. Todos esses momentos voltavam com um novo sentido. Era como assistir a um filme de terror onde a protagonista percebe que está cercada por sinais o tempo todo, mas só entende o roteiro quando é tarde demais. Foi nessa fase que ela tomou a decisão mais difícil: confrontar o monstro. Mas ela sabia que não podia fazer isso de forma direta. Precisava de provas, de apoio, de um plano sólido. Começou a gravar conversas, filmar reuniões, consultar advogados discretamente. E cada novo passo que dava era feito com o coração na garganta, porque viver com um psicopata é como pisar em vidro. Qualquer movimento em falso pode ser fatal. Ainda assim, ela avançou, porque, como diria Kazoy, o medo só se vence com conhecimento, e o conhecimento exige coragem. E quando você tenta resistir, ele contra-ataca. Pode usar o silêncio como punição, pode ameaçar terminar o relacionamento, pode te culpar por tudo que está errado. O narcisista cria situações em que você se vê obrigada a pedir desculpas por coisas que ele fez. Ele faz você se sentir ingrata, difícil, emocionalmente instável. E como você já está fragilizada, começa a acreditar. A sua alma, já enfraquecida, se curva à narrativa dele. Pela primeira vez, ela entendeu que não precisava de permissão para retomar sua vida. Precisava apenas de uma estratégia. Com base em tudo que havia coletado, ela levou o caso para autoridades competentes. E como era de se esperar, no início, poucos acreditaram. Afinal, ele era um homem exemplar. Mas as provas eram incontestáveis. E quanto mais escavavam, mais segredos vinham à tona. Descobriram conexões com empresas de fachada, histórico de comportamentos suspeitos em empregos antigos e até denúncias antigas arquivadas sem investigação. A casa perfeita desmoronava. E por trás dos escombros, o que emergia era a verdadeira face de um homem que enganou a todos. Durante décadas, a coragem dela inspirou outras vítimas a aparecerem. Mulheres que também haviam se relacionado com ele em outros contextos, que viveram abusos semelhantes. O caso ganhou atenção. A verdade finalmente começava a tomar forma. Mas o mais marcante ainda estava por vir. Um segredo guardado por ele que nem ela, nem as autoridades esperavam encontrar. Algo tão perturbador que mudou o rumo de toda a investigação. E é isso que vamos revelar a seguir. Prepare-se para conhecer o lado mais obscuro dessa história. O que ele escondia não era apenas uma vida dupla, era uma identidade inteira construída para enganar, destruir e escapar. Uma história que, segundo Ilana Kazoy, se aproxima mais de um roteiro de terror psicológico do que da vida real. Mas infelizmente aconteceu. E pode acontecer com qualquer pessoa. Quando os investigadores começaram a analisar com mais profundidade os documentos reunidos por ela, perceberam que havia algo ainda mais grave por trás da farsa. Os registros financeiros escondidos não pertenciam apenas a contas secretas. Eles levavam a nomes falsos, identidades duplicadas e movimentações em países diferentes.
O marido que ela conhecia há 30 anos, o pai de seus filhos, sequer existia legalmente da forma como ela pensava. Ele tinha ao menos 3 identidades diferentes registradas em estados distintos, com históricos de trabalho, CPF e até históricos criminais sob outros nomes. Era como se ela tivesse sido casada com um fantasma. Um ator de longa data, com múltiplos papéis em uma peça cuja única vítima real era ela. Essa revelação provocou uma quebra definitiva em seu entendimento da realidade. Durante anos, ela suspeitou de infidelidades, de mentiras pequenas, mas jamais imaginou que o homem com quem dividia a vida inteira tinha outra vida completamente paralela e cuidadosamente construída. Ilana Kasoy, ao estudar o comportamento de criminosos com identidades falsas, aponta que esse nível de manipulação exige não apenas frieza, mas também uma mente estratégica, obsessiva e perigosamente narcisista. Era isso que ela estava enfrentando, um verdadeiro arquiteto da ilusão. A investigação revelou que o marido modelo havia se envolvido com uma rede criminosa internacional especializada em lavagem de dinheiro e manipulação emocional de mulheres vulneráveis. A casa em que viviam era registrada em nome de uma empresa que sequer existia. Os carros de luxo, os presentes caros, tudo havia sido financiado com dinheiro ilícito. E o mais assustador, ela nunca desconfiou porque ele sabia como maquiar a verdade. Criava desculpas plausíveis, se apresentava como um homem de negócios que viajava muito e fazia investimentos arriscados. Mas a realidade era outra. Ele era a parte ativa de uma teia de crimes que durava décadas. E o plano sinistro dele ia além do controle emocional. Entre os papéis escondidos foram encontrados esboços de contratos falsificados, testamentos adulterados e até rascunhos de cartas que pareciam escritas por ela, como se ele estivesse se preparando para forjar um desaparecimento, ou pior, um suicídio. Essa descoberta foi o estopim para que as autoridades agissem de forma urgente. Ele não era apenas um manipulador. Era um predador que planejava friamente apagar a mulher que ousou descobrir sua verdadeira face. Como destaca Ilana Kasoy em suas obras, esse tipo de psicopata não admite perda de poder. Quando percebe que está sendo descoberto, se torna ainda mais perigoso. Ela, por sua vez, vivia dias de tensão máxima. Sabia que, ao menor sinal de que algo estava errado, ele poderia agir. Dormia pouco, com medo de que algo acontecesse com ela ou com os filhos. Mas também sabia que não podia parar. Ela havia começado a derrubar o castelo de mentiras e não poderia parar no meio. Alimentada pela coragem, pela dor e agora pelo senso de justiça, passou a colaborar com a polícia em silêncio. Cada passo dela era monitorado com cuidado. Sabia que o menor deslize poderia ser fatal, mas estava decidida a levar essa verdade até o fim. Não só por ela, mas por todas as outras vítimas que ele enganou ao longo dos anos. A tensão atingiu o auge quando, durante uma viagem repentina dele, ela conseguiu acesso a um cofre escondido na casa. Ali, encontrou o que talvez fosse a peça final do quebra-cabeça. Fotografias antigas com mulheres desconhecidas, documentos de outras vítimas e até objetos pessoais que pareciam ter sido colecionados por ele ao longo de seus relacionamentos. Um verdadeiro troféu doentio. A polícia analisou o conteúdo e conseguiu identificar pelo menos 4 mulheres que também haviam sido enganadas, manipuladas e depois descartadas. O padrão era claro. Ele se aproximava, conquistava, isolava e depois desaparecia com dinheiro, bens e, em alguns casos, com traumas irreversíveis. Ilana Kasoy, ao descrever perfis assim, ressalta que essas pessoas constroem uma narrativa onde sempre saem como vítimas ou heróis. São capazes de reescrever a realidade em tempo real, criando versões diferentes para cada pessoa com quem interagem.
E foi isso que ele fez durante anos. Enquanto ela vivia acreditando em uma história de amor turbulento, ele encenava a mesma peça em outros palcos, com outras mulheres, com outras vidas. E todas essas vidas acabavam em ruína, como a dela estava prestes a acabar, se ela não tivesse reagido. Com todas as provas reunidas, finalmente foi possível emitir um mandado de prisão. Mas ele, como sempre, já havia previsto essa possibilidade. Tentou fugir, alterando novamente sua identidade. Só não contava que, dessa vez, ela estaria um passo à frente. Foi ela quem forneceu à polícia os detalhes que permitiram rastrear sua localização. Foi ela quem reconheceu os padrões de fuga que ele descrevera nos seus próprios escritos. Foi ela quem, após 30 anos de terror silencioso, se tornou a responsável pela sua queda. A mulher que ele tentou apagar foi quem o expôs ao mundo. A prisão dele foi noticiada em todo o país. O marido modelo, o homem de negócios exemplar, agora era apresentado como o psicopata emocional e manipulador que destruiu múltiplas vidas. E mesmo na delegacia, ele tentou sorrir, manter a pose. Mas dessa vez, ninguém acreditou, porque a verdade estava exposta, documentada, registrada em detalhes. Ele não tinha mais como se esconder. E tudo começou com ela, com sua coragem, sua persistência, sua decisão de romper o ciclo. Mesmo após a prisão, o trauma dela não desapareceu. Ela precisou de anos de acompanhamento psicológico, terapia especializada e reconstrução emocional. Mas ela também se transformou. Passou de vítima silenciosa a voz ativa na luta contra abusadores emocionais. Hoje, ajuda outras mulheres a reconhecerem os sinais, a romperem com relacionamentos tóxicos e a recuperarem sua autonomia. É um trauma não resolvido, pedindo reencontro com a dor que já conhece. E é aí que entra o trabalho profundo de cura da alma, algo que Ross Rosenberg descreve como recuperação do eu autêntico. Recuperar sua alma não é uma tarefa fácil. Exige coragem para olhar para tudo que foi ignorado, para tudo que você aceitou em nome do amor. Exige força para admitir que foi enganada, manipulada, usada. Mas também exige compaixão por você mesma, porque você ficou, não por ser fraca, mas por estar ferida. Se você ou alguém que conhece vive algo parecido, não espere que as máscaras caiam sozinhas. Observe, questione, busque ajuda, porque como mostra essa história, o demônio às vezes veste terno, serve café na cama e diz, "Eu te amo", olhando nos seus olhos. Após a prisão dele, o silêncio na casa foi ensurdecedor. Era como se, pela primeira vez em décadas, o ar tivesse mudado de peso. Mas o fim da presença física daquele homem não significava, nem de longe, o fim do impacto que ele deixara. Cada cômodo ainda carregava marcas invisíveis do terror psicológico que ela havia vivido. As lembranças vinham como fantasmas. Um olhar frio durante um jantar, uma frase aparentemente inofensiva carregada de veneno, os dias em que ela chorava em silêncio no banheiro para não perturbar a harmonia que ele exigia. A liberdade recém-conquistada era real, mas vinha acompanhada de uma dor profunda e paralisante. Ilana Kazoy sempre apontou que o trauma de relacionamentos abusivos não termina com a separação física. Ele se aloja na psique, distorce a percepção de si mesmo e pode demorar anos até ser compreendido. Essa mulher agora enfrentava um novo tipo de desafio. Reaprender a ser quem era antes. Ou melhor, descobrir quem havia se tornado depois de tanto tempo silenciada. A primeira etapa foi aceitar que ela não era culpada, que não era fraca, burra ou iludida, que a culpa pertence inteiramente ao manipulador, que usou de técnicas sofisticadas para controlá-la emocional e psicologicamente durante 3 décadas. Os filhos, agora adultos, também foram profundamente impactados. Cada um reagiu de forma diferente.
Um deles, inicialmente, recusou-se a acreditar. Achava impossível que o pai, aquele homem que o ensinou a andar de bicicleta e comparecia às reuniões escolares, fosse capaz de tais horrores. Mas os documentos, as provas, os relatos, tudo era irrefutável. E aos poucos, a ficha foi caindo. O outro filho mergulhou num silêncio intenso, evitando tocar no assunto. O trauma era intergeracional. A ferida não pertencia apenas a ela. Havia se espalhado para todos ao redor. Era como uma bomba emocional de efeito prolongado. A reconstrução foi lenta. Começou com pequenos gestos. Abrir as janelas, redecorar os cômodos, mudar os móveis de lugar. Era uma forma simbólica de tirar dele o poder sobre o espaço. Depois vieram os passos mais difíceis: buscar ajuda profissional, iniciar terapia, encarar a própria história de frente. Cada sessão era um mergulho em um oceano de dores acumuladas. Mas também era ali que ela começou a encontrar respostas. Descobriu que havia desenvolvido um tipo de síndrome de adaptação ao abuso, um mecanismo psicológico que a fazia normalizar o que era inaceitável. Descobrir isso foi libertador. Ilana Kazoy já explicou em suas obras que a cura de vítimas de abusadores emocionais exige tempo, acolhimento e, principalmente, escuta ativa. E foi isso que ela buscou. Espaços onde sua história não fosse minimizada, onde não a culpassem por não ter saído antes, onde pudesse reconstruir sua autoestima sem pressa. Conheceu outras mulheres com histórias semelhantes. Formaram um grupo de apoio. E nesse grupo, ela pôde pela primeira vez falar sem medo. Era como se cada palavra dita fosse uma pedra a menos em seu peito. Ela finalmente podia respirar. Com o tempo, começou a escrever. Primeiro cartas para si mesma, depois relatos que publicou anonimamente em fóruns e sites de apoio. Até que, encorajada por terapeutas e amigas, decidiu transformar sua história em um livro. Um relato cru, verdadeiro, doloroso e necessário. O lançamento foi discreto, mas o impacto foi imenso. Mulheres de todo o país escreveram dizendo que se reconheceram. Aquela que diz que você não é suficiente. Aquela que repete que você mereceu tudo isso. Aquela que sussurra que ninguém mais vai te querer. Essas vozes não são suas. São ecos do abuso. São fragmentos das mensagens que ele te repetiu até você acreditar. E agora o seu papel é desmontar essas crenças, um a um, com coragem, com compaixão, com verdade. Você não está quebrada. Você foi ferida, e feridas cicatrizam quando recebem cuidado, e isso começa agora. Por isso, mesmo depois da ruptura, a mente da vítima ainda tenta justificar, negar, amenizar. Mas ela se manteve firme. Sabia que cada vez que caía, levantava mais forte. Sabia que sua dor precisava de tempo, mas sua verdade já não podia mais ser silenciada. Ela havia vencido o maior dos inimigos, o medo de ver a realidade. Com o tempo, passou a participar de eventos e palestras sobre violência psicológica. Falava com autoridade e emoção. Era impossível não se comover com sua história. Mas mais do que provocar lágrimas, sua fala gerava ação. Mulheres deixavam relacionamentos tóxicos após ouvi-la. Profissionais começaram a prestar mais atenção em sinais sutis de manipulação emocional. Seu nome passou a circular em círculos acadêmicos e sociais como um exemplo de superação real. E tudo isso sem nunca se colocar como heroína. Ela dizia: "Não sou exemplo de força, sou exemplo de alguém que sobreviveu. E sobreviver, às vezes, já é revolucionário." Um dos momentos mais simbólicos foi quando ela retornou à cidade natal dele, onde ainda viviam parentes e antigos amigos. Muitos ainda se recusavam a acreditar em tudo que ele havia feito. "Ele sempre foi tão bom", diziam. Mas naquele dia, ela levou consigo todos os documentos, provas, relatos, falou em praça pública, ao lado de autoridades, psicólogas e vítimas. Mostrou com firmeza e serenidade que o mal
não tem cara, que pode usar gravata, segurar a mão dos filhos, doar cestas básicas e, ao mesmo tempo, destruir vidas. Foi a maior vitória dela. Expor, sem ódio, mas com verdade, tudo o que havia sofrido. Hoje, ela vive em outra cidade. Recomeçou do zero. Trabalha como escritora e consultora em projetos de apoio à mulher. Sua vida é marcada por cicatrizes, mas também por conquistas. Quando olha para trás, não sente vergonha. Sente orgulho de ter saído viva, de ter enfrentado um inimigo tão perigoso sem perder sua humanidade. E, principalmente, sente gratidão por poder agora transformar dor em ferramenta. Como bem disse Ilana Kasoy, nada é mais poderoso do que a verdade contada por quem sobreviveu ao silêncio. E se você está ouvindo essa história e acha que está tudo bem viver no medo, no controle, na dúvida constante, pare agora. A história dela é um alerta, um grito, um convite à reflexão. Você não precisa esperar 30 anos para descobrir que está sendo manipulada. Os sinais estão aí, e você merece mais do que um amor que te faz duvidar de si mesma. Quando ele foi julgado, a sala do tribunal estava cheia. Câmeras, jornalistas, especialistas, curiosos. Mas no centro de tudo aquilo, sentada com postura firme e olhar sereno, estava ela. Não como uma espectadora, mas como protagonista da própria história. Durante o julgamento, os advogados de defesa tentaram reverter a narrativa, como sempre fazem os manipuladores. Pintaram-no como um homem perturbado, vítima de um lar disfuncional, alguém que apenas se perdeu. Mas ela, embasada em anos de silêncio e provas incontestáveis, desmontou cada argumento com palavras simples e contundentes. Cada frase que dizia trazia o peso de 3 décadas calada. E, naquele momento, ela não falava só por si. Falava por todas as mulheres que ainda não conseguiram escapar. Ilana Kasoy destaca que, em julgamentos como esse, o criminoso muitas vezes tenta inverter os papéis. Usa a empatia como arma, distorce as intenções, finge remorso. Mas o olhar dele, frio e calculista, o denunciava. Ela sabia. Ele não se arrependia de nada. Seu único pesar era ter sido pego. Cada palavra que ele dizia vinha embalada com a mesma teatralidade que usava ao longo do casamento. Sorrisos ensaiados, tom de voz equilibrado, postura de vítima. Mas agora, isso não tinha mais efeito. A máscara havia caído. E o tribunal enxergava o que ela enxergava há pouco tempo. Um demônio travestido de bom homem. A sentença foi dura, mas justa. Anos de reclusão, sem possibilidade de regime aberto por um bom tempo, além da reparação financeira por danos emocionais, que, embora não apaguem o sofrimento, representavam um reconhecimento do Estado de que ela foi vítima de algo cruel e sistemático. Mas mais do que a punição judicial, o que realmente importava para ela era a exposição da verdade, a justiça moral. Mostrar que ninguém, por mais carismático, educado ou socialmente aceito que seja, está acima da dor que causa aos outros. Ela havia vencido e agora queria garantir que nenhuma outra mulher passasse pelo que ela viveu. Após o julgamento, sua história ganhou proporção nacional. Convidada para programas de TV, podcasts, congressos e eventos voltados à saúde mental e ao combate à violência doméstica, ela passou a usar sua experiência como ferramenta de transformação social. Tornou-se uma referência viva, uma ponte entre teoria e realidade. Os estudos de Ilana Kasoy, antes tão presentes em suas leituras secretas durante o casamento, agora eram mencionados por ela com orgulho em palestras, reforçando a importância de compreender a mente do abusador. Ela não era mais uma vítima, era uma especialista pela dor, uma educadora pela experiência. Em um dos eventos mais marcantes, ela dividiu o palco com Ilana Kasoy. O encontro foi simbólico.
Ilana, com sua autoridade como criminóloga e escritora, e ela com a vivência de quem enfrentou o mal cara a cara por 30 anos. Juntas, falaram sobre os sinais invisíveis da violência psicológica, sobre como a sociedade minimiza o sofrimento silencioso e sobre a urgência de políticas públicas que protejam as vítimas de abusos emocionais. A plateia, emocionada, aplaudiu de pé. E ela, com a humildade que sempre manteve, apenas disse: "Eu só queria paz, e hoje, enfim, posso dizer que tenho." Ainda assim, o trauma deixou marcas. Há dias em que ela acorda no meio da noite, assustada com sonhos que parecem reais. Há objetos que ela não consegue mais olhar, músicas que não escuta, lugares que evita. O corpo guarda memórias que a mente prefere esquecer. Mas ela aprendeu a acolher essas feridas, não como sinais de fraqueza, mas como lembranças de tudo que superou, como cicatrizes de guerra, e ela venceu a maior batalha de todas, a de recuperar a própria existência. Ilana Kazoy ensina que o mal se alimenta do silêncio, que toda vez que uma vítima cala, um abusador ganha força. E é exatamente por isso que a história dessa mulher precisa ser contada, para que nenhuma outra pessoa leve 30 anos para entender que amor não dói, que cuidado não aprisiona, que carinho não controla. O verdadeiro amor liberta, apoia, encoraja. Tudo o que ele jamais ofereceu a ela. Hoje sua missão é clara: transformar dor em ponte, sofrimento em alerta, sobrevivência em movimento. Seu nome agora é sinônimo de coragem, e sua voz ecoa em cada mulher que, ao ouvir sua história, encontra forças para abrir os olhos, romper o silêncio e pedir ajuda. Ela sabe que não pode salvar todo mundo, mas sabe também que, ao compartilhar sua verdade, já salvou mais vidas do que imagina. E para quem ainda vive preso a um relacionamento onde o medo é rotina, onde o controle é confundido com zelo, onde a dúvida é plantada diariamente, ouça essa história como um chamado. O mal pode estar ao seu lado, sorrindo, mas a verdade está dentro de você, pulsando, pedindo para ser ouvida. Não espere 30 anos, não espere mais um dia, porque você não está sozinha. E como essa mulher provou, mesmo depois de viver com um demônio por 3 décadas, ainda é possível recomeçar. Quando você entende que o que foi destruído não foi a sua essência, mas sua percepção sobre ela, e que essa percepção pode e deve ser reconstruída. Essa reconstrução é um processo sagrado. Envolve perdoar a si mesma, não ao narcisista, porque ele não merece isso da sua energia, mas a você, por ter acreditado, por ter tentado tanto, por ter se calado, por ter voltado, porque cada uma dessas atitudes não foi fraqueza, foi sobrevivência. Foi tentativa de manter viva uma esperança que agora você entende, estava no lugar errado. E quando você se perdoa, sua alma começa a se expandir de novo, começa a ocupar o espaço que antes estava reservado à dor. E então, você começa a viver, a realmente viver, a sentir prazer no silêncio, liberdade em estar só, plenitude na própria companhia. Você começa a atrair pessoas que te respeitam, situações que te elevam, conexões que te nutrem, porque você está vibrando diferente. Sua alma não está mais escondida. Ela está viva, à flor da pele, pulsando com autenticidade. E isso, mais do que qualquer vingança, é o que destrói o poder do narcisista. Ele não suportaria te ver assim, inteira, livre, feliz, sem ele. Mas, acima de tudo, essa libertação é sobre você, não sobre provar nada a ninguém. Não sobre mostrar para o mundo que superou, mas sobre se olhar no espelho e dizer: eu voltei, eu sobrevivi, eu me escolhi. E essa é a vitória que ninguém pode te tirar. Ross Rosenberg deixa claro que o processo de cura não tem atalhos, mas tem direção. E essa direção começa com um passo. O passo de hoje. O passo de continuar. O passo de não olhar para trás.
Você não precisa mais de respostas do narcisista. Não precisa mais entender por que ele fez o que fez. Porque a verdade é simples. Ele fez porque pôde. Porque você permitiu, enquanto não sabia o que estava acontecendo. Mas agora, você sabe. E o que você faz com essa consciência muda tudo. A consciência é a semente da liberdade, e se você cuidar dela, vai florescer num jardim onde o narcisista jamais poderá entrar. Sua alma passou por um campo de batalha, sangrou, gritou, se escondeu, mas agora ela está se levantando. Não como quem volta para a guerra, mas como quem escolhe a paz, a verdadeira paz, aquela que vem de dentro, aquela que não depende de ninguém, aquela que é silenciosa, mas inabalável. E essa paz é o que ele nunca quis que você encontrasse. Porque ela te torna indomável. E o narcisista não sabe lidar com pessoas livres. Você merece essa liberdade, merece essa nova vida. E ela começa agora. No instante em que você reconhece que sua alma, apesar de tudo, sobreviveu. Que ela não foi destruída. Foi ferida, sim, mas agora está em processo de cura, e esse processo é sua vitória. Uma vitória que começa todos os dias, cada vez que você escolhe seguir sem olhar para trás.